Olá, gente, tudo bom? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o professor Júnior Gonçalves, professor de Sociologia da Rede Estadual de Ensino da Bahia e, mais especificamente, do Colégio Estadual Hermano Gouveia Neto, em Vida Nova, Lauro de Freitas. Bom, quem está acompanhando, né, esse é o terceiro vídeo, né, que eu estou gravando, dessa série de vídeos, né, que eu vou estar fazendo, né, sobre o tema Sociologia, certo? E na aula anterior nós fizemos aqui uma relação entre a sociologia e o positivismo de Augusto Comte, né? Na aula de hoje, né, no vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre o pensamento de Durkheim, né, Emile Durkheim, e a criação da teoria dos fatos sociais, né, que para Durkheim é o grande objeto da sociologia, ok? Bom, Durkheim ele nasceu em 1858, né? Quer dizer, um ano após a morte de Augusto Comte, que foi seu grande influenciador nessa área de sociologia, e morreu em 1917, né? Exatamente no ano da Revolução Russa, né? Então, Durkheim foi um pensador do século XIX, né? Nasceu na metade do século XIX, né? E teve o seu apogeu, né, na sua vida intelectual nesse período aí, né? Bom, Durkheim ele foi um psicólogo, um filósofo, um sociólogo francês do século XIX e junto com Karl Marx e Max Weber, né, da escola alemã, né, ele compõe aí esse grupo, né, dos três autores clássicos da sociologia, ok? Bom, é, se Auguste Comte, se Auguste Comte pavimentou o caminho para a construção de uma ciência que ele chamou de física social, no caso Augusto Comte, foi Durkheim o responsável por consolidar a sociologia como ciência, certo? Ele foi o primeiro docente a ocupar uma cátedra de sociologia em uma universidade, ou seja, ele foi o primeiro intelectual a ocupar uma cadeira, né, como professor de sociologia dentro de uma universidade, né? É, apesar de Augusto Comte ter cunhado o termo sociologia, né, e estabelecido as necessidades de uma ciência que pudesse se debruçar sobre a sociedade, foi exatamente Durkheim quem formulou, né, quem primeiro formulou as regras do método sociológico, né, que inclusive é título da sua principal obra, As Regras do Método Sociológico, né, datada de 1895, e foi Durkheim quem emancipou, digamos assim, a sociologia como uma ciência autônoma, certo? Então, adotando a mesma linha, adotando a mesma linha de raciocínio de Comte, Durkheim vai também entender que o sociólogo deve dar à sociedade o mesmo tratamento, por exemplo, que o matemático dá às ciências exatas, né? Então, assim, a mesma objetividade com que o físico e o biólogo vão encarar, né, as questões ligadas à natureza, certo? Esse raciocínio também deve estar presente no trabalho do cientista social quando for tratar dos problemas, né, e das questões sociais, certo? Então, se é assim, o que acontece? A sociedade, para Durkheim, ela precisa ser entendida como se fosse um corpo humano, entendeu? Um corpo humano. Então, se o corpo humano, para se manter saudável, ele precisa que os órgãos, né, cumpram as suas funções, sob pena de ter o estado de saúde da pessoa debilitado, né? Então, a sociedade é esse corpo humano, certo? E as instituições sociais seriam exatamente esses órgãos que compõem o corpo humano, certo? Então, as instituições, quando eu falo instituições, eu estou falando da família, eu estou falando do Estado, estou falando do sistema prisional, eu estou falando da igreja, enfim. As instituições que compõem, né, a sociedade, certo? Então, a sociedade, sendo um corpo humano, para que ela sobreviva e sua saúde seja preservada,
Então as instituições precisam cumprir as suas respectivas funções. Daí o porquê a sociologia de Durkheim é considerada uma sociologia funcionalista. Então esse é a primeira coisa que devemos ter em mente. A sociologia de Durkheim é enquadrada como sendo uma sociologia funcionalista. Durkheim é um pensador funcionalista, né? E onde é que entra a figura do indivíduo nessa história? Para início de conversa, a sociologia de Durkheim não encara o indivíduo como um indivíduo, ou seja, como alguém que é dada a ele a liberdade de fazer o que ele bem quer, o que ele bem quiser, né? E tudo ok, tudo beleza. Não, não é bem assim. Ao invés de indivíduos, na sociologia de Durkheim, nós somos, na verdade, seres sociais. Seres sociais. Isso quer dizer que a nossa forma de ser, pensar, agir e sentir, ela possui 3 características. Então, a nossa forma de ser, de pensar, agir e sentir, essa forma é exterior a gente. Ou seja, nós nascemos no mundo pronto e a gente vai apenas internalizando e assumindo como se fosse nosso os padrões de comportamento, a moral, as regras, tudo aquilo que é consagrado nesse mundo que já está pronto. Essa forma de ser, pensar, agir e sentir, né, que é internalizada por nós, seres sociais, é geral, né? É geral, ou seja, vale para todos. Vale para todos. Essa forma de ser, pensar, agir e sentir, né, que o ser social vai internalizando, né, ao longo do seu processo de sociabilização, essa forma de pensar, de agir, ela é coercitiva, ou seja, nós precisamos pensar daquela forma, precisamos sentir daquela forma, precisamos agir e sentir daquela forma, senão a gente acaba pagando um preço, certo? Então, o que acontece? Essas 3 características dessa forma de ser, pensar, agir e sentir, né? As 3 características, o fato de ser exterior ao indivíduo, geral e coercitivo, essas 3 características são as características do fato social. O que seria o fato social? Toda a forma de ser, pensar, agir e sentir, que exerce sobre nós um poder de comando, que acontece de fora para dentro, porque nós nascemos num mundo que já está pronto, e acontece de forma geral na sociedade. Então, o fato social tem essa conceituação e essas 3 características, né? E para que tudo isso? Para que mantenhamos funcionando os organismos vivos da sociedade, que são as instituições, né? A família, o Estado, a igreja, as associações, né? Conforme eu falei anteriormente. Então, o que acontece? O fato social é internalizado pelo indivíduo por meio do processo educacional. Então, o fato social, quer dizer, a forma de ser, pensar, agir e sentir, é internalizado por cada um de nós por meio do nosso processo de aprendizagem, né? Por meio da educação. Daí a importância de Durkheim para a sociologia da educação, né? A educação tem por objeto produzir o ser social. O ser social. Pode-se, portanto, ver na educação de que maneira esse ser constitui-se na história. Então, essa pressão, né, de todos os instantes, de todos os momentos que sofre a criança, é exatamente a pressão mesma do meio social que tende a moldar essa criança à sua imagem e do qual os pais e mestres não são senão os representantes e os intermediários.
Se o Estado é uma instituição social, ou seja, é como se ele fosse um órgão do corpo humano, né, o Estado, para que esse órgão não pare de funcionar, é preciso que haja as formas de ser, pensar, agir e sentir que sejam exteriores ao indivíduo, que valham para todos e que tenham um caráter coercitivo, isto é, que seja obrigatório, né? Seja obrigatório, né? Sob pena do indivíduo pagar uma penalidade. Então, tomemos, por exemplo, a instituição Estado, né? E as leis de trânsito, ok? Bom, diante do sinal vermelho eu paro o carro. Por quê? Você também provavelmente vai parar o carro diante do sinal vermelho. Por que eu faço isso? Por que você faz isso? Você já parou para pensar? Eu vou parar o carro por 3 razões. Você também. Essas razões são as características do fato social. Eu vou parar o carro porque eu interiorizei, quer dizer, eu assumi como minha essa ideia que eu devo parar o carro. A regra não nasceu comigo, portanto não é minha, é exterior a mim. Essa regra é exterior a mim, mas eu a assumi como se minha regra fosse. Então essa é uma primeira razão, que eu vou parar o carro diante do sinal vermelho. O fato social é exterior ao indivíduo. Essa regra não nasceu comigo, eu a interiorizei, certo? Na proporção em que eu vou me relacionando com os outros no meu processo de sociabilização. A segunda razão por que eu vou parar o carro diante do sinal vermelho é porque essa é uma regra que não vale só para mim, vale para todos. Ou seja, temos aí a segunda característica do fato social, que é a generalidade. O fato social é geral, ou seja, vale para todos. Ok? Bom, e a terceira razão que eu vou parar o carro diante do sinal vermelho, né, vai ter a ver com a terceira característica do fato social. Por que eu vou parar o carro diante do sinal vermelho? Eu vou parar por quê? Porque se eu não parar, ou seja, se eu não agir da forma como os outros esperam que eu haja, se eu não pensar da forma como os outros esperam que eu pense, se eu não ser da forma como os outros esperam que eu seja, e se eu não sentir da forma como os outros esperam que eu sinta, eu vou pagar um preço, eu vou pagar uma penalidade. Então eu preciso agir da forma como os outros esperam que eu haja, sob pena de eu pagar uma penalidade, ou seja, de eu sofrer uma sanção, né? Então eu vou parar o carro diante do sinal vermelho, porque senão eu vou acabar acumulando ponto na carteira ou pagar uma multa de trânsito. Então essa terceira razão que me leva a parar o carro diante do sinal vermelho é exatamente, ou corresponde exatamente à terceira característica do fato social, que é a coercitividade, ou seja, o fato social é coercitivo. Você tem que agir daquela forma sob pena de você sofrer uma sanção. Deu para entender? Então, quais são as características do fato social? O fato social é exterior ao indivíduo. Lembram? O fato social é geral, ele acontece de forma geral. E o fato social é coercitivo, né? Então, se eu não agir da forma como os outros esperam que eu haja, eu vou sofrer, eu vou acabar correndo o risco de pagar uma penalidade, de sofrer uma sanção. Percebam uma coisa interessante. Nós estamos a todo momento, por mais que a gente ache que a gente é livre, por mais que a gente pense que a gente pode fazer o que quer, na verdade é uma grande ilusão, é uma mentira. Porque a todo momento nós estamos prestando conta aos outros daquilo que nós somos, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós
pensamos e daquilo que nós sentimos. E tem que ser assim, porque se não for assim, as instituições sociais correm um risco de não funcionar plenamente. Assim como os órgãos, alguns dos nossos órgãos do corpo humano, né, se não funcionar plenamente, vai dar problema no conjunto, né? Então, para que as instituições possam funcionar, né, daí o porquê que o Durkheim é um sociólogo funcionalista. Então, para que as instituições possam funcionar, é importante que os indivíduos assumam como se fosse, né, de cada um, né, os padrões de comportamento, a moral, as regras, né? Ou seja, a sociologia durkheimiana, né, influenciada pelo pensamento positivista de Comte, né, ela leva em conta a prevalência da sociedade sobre o indivíduo. Ok? Até aí tá ok, né? Tá beleza. Bom, se a família é uma, se a família é uma instituição social, e a família é uma instituição social, ou seja, se a família é como se fosse um órgão do corpo humano, né? Para que esse órgão não pare de funcionar, o mesmo raciocínio que foi aplicado, né, no caso das leis de trânsito, né, também deverá valer aqui, se formos levar em conta a instituição família. Então, se a família é uma instituição social, portanto, deve ser preservada, porque é um organismo vivo na sociedade, e a família brasileira, por exemplo, tem na sua estrutura o patriarcado, o machismo e o padrão heteronormativo, esses três aspectos estruturantes da família brasileira constituem também exemplos de fato social. Então, o patriarcado é um fato social em se tratando da realidade cultural, né, e da formação da sociedade brasileira. O machismo, a mesma coisa, é um fato social. O padrão heteronormativo, a mesma coisa também, né? Então, o patriarcado, que quer dizer o poder familiar exercido pela figura do pai, né? Olha, se você continuar se comportando assim, eu vou ter que contar para o seu pai, né? Então, isso é muito comum, isso. Então, isso expressa, né, essa, esse aspecto do patriarcado, né? Que é uma herança da formação do Brasil colônia, né? No caso do machismo, o machismo, na verdade, se caracteriza pela naturalização, por exemplo, né, do fato de que o homem ganha mais que a mulher, mesmo essa mulher trabalhando na mesma função e carga horária, né? Então, o machismo também é um fato social e é fruto dessa herança, né, da família patriarcal brasileira, né, que tem sua origem, né, aí na nossa cultura colonial. E o padrão heteronormativo, né, estabelece exatamente a ideia de que se você é homem, você deve se relacionar com mulher. Se você for mulher, deve se relacionar como homem. Não é admitido a ideia de relações homoafetivas, porque isso compromete, né, a instituição família nos moldes como a nossa família brasileira, né, foi estruturada, né? Então, o comportamento heteronormativo, né, o padrão heteronormativo, acaba sendo um fato social, né? É exterior ao indivíduo, porque você nasce num mundo pronto, onde já estabelece que esse é o padrão a ser seguido,
É geral porque vale para todos, e é coercitivo porque, apesar de que não é crime você ser gay ou a mulher ser lésbica, não é um crime, você não vai preso por isso, mas se você adotar um comportamento homoafetivo, você acaba sofrendo uma sanção, né? Você acaba pagando um preço, né? Então, essa ideia de sanção, né? No caso, né, dessa característica da coercitividade, essa ideia de sanção ou pagar uma penalidade não quer dizer exatamente que você vai ser preso ou que você vai pagar uma multa, como uma multa de trânsito. Então, o olhar de reprovação, né? As gozações, né? Os constrangimentos, tudo isso acaba sendo dispositivos de fazer com que você entenda que você está agindo de forma diferente daquilo que é esperado de você e por essa razão você deve pagar um preço. Isso é uma coisa bastante perceptível, né? Basta te ver, por exemplo, as estatísticas, né, de assassinatos que são cometidos contra pessoas só porque essas pessoas expressam, né, o seu comportamento homoafetivo, né? As pessoas matam outras porque as pessoas são gays ou lésbicas ou trans, enfim, entendeu? Então, então essa é a teoria dos fatos sociais. O fato social é toda a forma de ser, pensar, agir e sentir que possui essas três características. O fato social é exterior ao indivíduo, aquela forma de pensar já existia antes de eu nascer, então eu apenas vou me moldando, eu vou interiorizando esse padrão de comportamento, certo? Por meio da educação, né? Daí a importância de Durkheim para a sociologia da educação. Então, o fato social é geral, quer dizer, vale para todos. Aquele padrão de comportamento, aquela forma de agir, pensar, ela não é uma coisa específica de um ser social, de um indivíduo, ela vale para todos. E o fato social é coercitivo, quer dizer, aquela forma de pensar, de agir, eu devo seguir, né, sob pena de eu sofrer uma sanção ou de pagar uma penalidade. Ok? Bom, eu tenho aqui um trecho, antes de terminar, tenho aqui um trecho de Durkheim, né? Um texto de Durkheim, uma parte de um texto, né, de Durkheim, falando exatamente sobre os fatos sociais. Quando desempenho minha tarefa de irmão, de marido ou de cidadão, quando eu executo os compromissos que eu assumi, eu cumpro deveres que estão definidos fora de mim e de meus atos no direito e no costume. Quer dizer, esses padrões de comportamento já existiam antes de eu nascer, né? O padrão de comportamento do marido, do irmão ou do cidadão. Ainda que eles, no caso os meus deveres, estejam de acordo com os meus sentimentos próprios e que eu sinta interiormente a realidade deles, essa realidade não deixa de ser objetiva. Pois não fui eu que os fiz, mas os recebi pela educação, né? Repare que o Durkheim faz aí uma referência à questão da educação. Do mesmo modo, as crenças e as práticas da vida religiosa, o fiel as encontrou inteiramente prontas ao nascer. Se elas existiam antes dele, é porque existem fora dele, né? O sistema de signos de que me sirvo para exprimir meu pensamento, quer dizer, o idioma, a língua, o sistema de moedas que eu emprego para pagar minhas dívidas, os instrumentos de crédito que eu utilizo, funcionam independentes do uso que faço deles. Emile Durkheim, né? Então, nesse texto aí, a gente pode perceber claramente, né, o conceito e as características do fato social, né? Sobretudo a característica da exterioridade, ou seja, você nasce no mundo pronto e você vai apenas interiorizando os padrões, né, os costumes, as regras, a moral, enfim, ok? Bom, finalizando, de acordo com o que foi exposto, eu quero que você dê aí exemplos do que Durkheim chamaria
de fatos sociais, ok? Bom, próximo vídeo eu vou continuar falando sobre Durkheim, só que eu vou tratar aqui do conceito de coesão social, né, que também é um conceito bastante caro, né, na sociologia durkheimiana, e os tipos de solidariedade, ok? Então, muito legal, tamo junto, bom dia, boa tarde, boa noite, já fui, um abraço.